Boa tarde todo mundo. Quero primeiramente agradecer ao FTO e a todos por estar aqui. É sempre uma satisfação enorme conseguir compartilhar algumas questões com todos vocês. E ainda mais com esse tema, que é um tema que eu sou muito apaixonada e que me toca enormemente, né, que é pensar a educação a partir de uma perspectiva mais ampla, né, relacionando com o bem-estar, relacionando com a neurociência, né, que é uma ciência que tem se ampliado enormemente, assim como a reflexão que a Daniela trouxe com tanto empoderamento, assim, né, que a gente pensar essa mente, esse estar presente, né, o nosso bem-estar para o trabalho, né, para todo o âmbito da vida. E aí, então, quero compartilhar com vocês algumas reflexões, partindo aí da neurociência também e da aprendizagem. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Bom, o tema da nossa fala, da minha fala agora, vai ser reflexões sobre neurociência e o processo de ensino e aprendizagem, né? E aí, para começar, eu quero convidar todas e a todos para a gente fazer um pequeno exercício, tá? Então, esse exercício, ele se dá a partir da identificação do ritmo da nossa respiração. Então, eu vou cronometrar 1 minuto, e aí eu vou pedir para vocês, todos e todas, contarem quantas respirações vocês estão fazendo, irão realizar nesse 1 minuto, durante esse 1 minuto. Então, eu vou colocar aqui o cronômetro, e aí eu vou pedir para vocês serenarem um pouco, a gente acabou de acabar uma outra fala, realinha o corpo, como ela bem falou, né, se conecta, se realinha, observa como está o seu estado, e aí agora faz uma respiração, mas faz uma respiração normal, não precisa ser forçado, que ela seja mais ampla, ou também respirar rápido, simplesmente respire e vai contando quantas respirações você faz em 1 minuto. E aí, vou começar valendo. Parou. Guarde esse número com você, que mais pra frente nós vamos falar sobre ele. Então, se conecta com quantos das respirações você fez em 1 minuto, não vou falar agora o que significa, tá? Bom, para pensarmos nessas questões de neurociência e o processo de ensino-aprendizagem, quero convidá-los e convidá-las a gente pensar o mundo em que vivemos. Então, não faz sentido a gente pensar o que é o aprender, o que é o ensinar, como isso se dá, se nós não estamos identificados com aonde nós estamos e o que esse ambiente nos gera, né? Nesse sentido, os estudiosos eles têm nos pontuado que o século passado ele é caracterizado como um século linear. O que significa um século linear? As coisas elas se davam numa lógica muito mais linear. Então, a gente tinha uma possibilidade de previsão muito maior do que iria acontecer, de quais seriam, por exemplo, as próximas demandas profissionais, ou, enfim, se preparar para uma progressão, porque o mundo, ele era muito mais linear, ele tinha um tempo mais lento, na geografia nós falamos isso também, né, o mundo, ele foi se acelerando. Então, assim como as distâncias foram diminuindo, o nosso ritmo de vida também foi aumentando, né, essa relação, ela está intimamente próxima.
atualmente, no mundo que nós estamos, no mundo atual, né, ou nesse século XXI, nós vamos ter uma mudança nessa estrutura. Então, o nosso mundo atual, ele vai passar a ser não linear. Então, nós teremos essa modificação de uma macroestrutura, né? E essa não linearidade, ela vai gerar um desafio muito grande a todos nós, que é um desafio de como nós nos adaptamos dentro de um processo de ensino, de aprendizagem, ou simplesmente de vida, dentro de uma mudança de ritmo, de uma mudança de demandas que nunca aconteceu no mundo anteriormente. Então, a gente se depara com uma não linearidade. E aí, os pesquisadores de neurociência, eles costumam usar, ou da filosofia também, o conceito de mundo VUCA. O que seria esse mundo VUCA? Seria o mundo caracterizado por ser volátil, por ser incerto, esse mundo complexo, esse mundo ambíguo. Então, essas características do mundo, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, ele se materializa no mundo globalizado e aí afeta as nossas vidas em vários níveis. Muitos deles a gente nem percebe. E aí, então, esse mundo VUCA, ele vai nos acelerando, ele vai nos demandando, e aí nós vamos nos deparando com uma série de desafios, ou mesmo uma série de inquietações que estão vinculados a esse mundo que é complexo, né? Esse mundo complexo, ele vai passar a exigir também da nossa mente, né? Então, nós vamos pensar que aumentar o nível de resiliência cognitiva nos permite trabalhar cada vez mais com o mundo de crescimento. Como assim, né? Esse mundo VUCA, ele é um mundo de complexidade mental. Então, nós, além de sermos convidados e convidadas a sairmos da linearidade dentro das nossas práticas cotidianas e profissionais, nós também somos convidados a sair da linearidade dentro das nossas cabeças. Então, nós vamos ter que gerar uma flexibilidade mental em nós. Isso não é simples, isso exige uma série de reprogramações, e reprogramação de coisas que estão muito enraizadas no que nós somos, está muito enraizada nas nossas estruturas cognitivas. Então, a realidade que nós temos, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente se relaciona com o mundo, está intimamente relacionada com as nossas crenças. Para a gente conseguir romper essas crenças, a gente tem que exercitar a nossa mente. A gente tem que conseguir passar a ter novos conhecimentos e criar, desenvolver novos hábitos mentais. E hoje em dia, a partir dos anos 2000 especialmente, se ampliou o número de estudos que vão apontar caminhos para a gente conseguir, de fato, materializar uma maior cognição, ou mudar aí algumas estratégias da nossa mente. Isso está intimamente relacionado com o que nós chamamos de cérebro trino, né? O neurocientista Paulo Ekman, em 1970, ele vai criar esse nome, tá? Existem outras formas da gente pensar e da gente distribuir aí as divisões cerebrais, até porque existem várias áreas do cérebro, né, tanto que são ativadas, por exemplo, enquanto a gente aprende, enquanto a gente medita, ou enquanto a gente ensina, né, momentos diferentes de atenção, ou demandas diferentes, por exemplo, uma demanda de sobrevivência, vai acionar áreas diferentes do cérebro, tá? E aí, a gente terá, dentro dessa teoria do cérebro trino, 3 camadas cerebrais que estão intimamente relacionadas com o nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento quanto humanidade, tá? E é interessante a gente perceber que a parte mais antiga, aí vocês podem observar aqui na imagem, não sei se está aparecendo o mouse, mas vocês podem observar aqui na imagem que a parte mais baixa aqui, que está com o nome de reptiliano, ele é a nossa parte mais antiga. Então, tanto o cérebro, que é caracterizado como reptiliano, quanto esse, que é considerado o nosso sistema límbico, eles são muito antigos, eles têm milhares de anos, tá? Agora, essa parte
que está como racional, que é o nosso pensar, que é o neocórtex, ele é extremamente recente. Então, o nosso neocórtex, ele vai se desenvolver apenas nos últimos 100 mil anos, que é ontem, em termos de escala evolutiva. Então, a gente pode pensar que o nosso cérebro, ele tem uma maior facilidade, ele tem uma maior ação histórica na área reptiliana, na área límbica, e tem um processo de conhecimento, de desenvolvimento mais recente, no que nós chamamos de neocórtex, tá? O que isso acaba desencadeando? Nessa região, que é a parte reptiliana, esse complexo reptiliano nosso, nós vamos caracterizar, e nós temos aí todo um processo histórico de desenvolvimento vinculado à sobrevivência. Então, o ser humano, conforme ele foi se desenvolvendo, ele precisou sobreviver. Então, vivendo no meio natural, nós precisávamos correr, nós precisávamos caçar, nós precisávamos reagir a N estímulos naturais, e muitas vezes nós precisávamos ter atitudes de reação para a sobrevivência. Quando isso acontecia, desencadeava uma série de efeitos no corpo, ainda desencadeia, para reagirmos e conseguirmos sobreviver, tá? Esse complexo reptiliano ainda funciona muito fortemente dessa forma, tanto que é a área que concentra a nossa sobrevivência e o nosso agir, tá? Como o nosso cérebro, ele já tem essa estrutura basal muito bem desenvolvida e ela também acaba guardando as nossas memórias de longo prazo, especialmente aquelas memórias autônomas que nós fomos desenvolvendo até os 6 anos de idade, essa região, ela funciona muito rápido. A gente aciona esse cérebro da sobrevivência, essa região reptiliana, muito rápido no nosso cérebro, tá? Bom, a segunda camada é esse sistema límbico, que vai desenvolver as nossas emoções, ele concentra, ele vai desenvolver o sentir, então é nele que nós temos as emoções. Tanto o reptiliano quanto o límbico, eles concentram uma quantidade de memórias já enraizadas que fazem com que o processo de acionamento dessa região gaste menos energia. Então, nesse sentido, o nosso cérebro, ele faz uma conexão muito rápida da memória e de ação e reação com dessas duas grandes áreas do nosso cérebro. Então, a gente age e a gente sente de uma forma muito espontânea e intimamente relacionado com memórias antigas, memórias de longo prazo, especialmente memórias que a gente nem percebe. Já o neocórtex, ele terá uma função mais recente. E aí vem um insight que é muito interessante de nós termos, especialmente quanto educadores. A parte do neocórtex é o que vai nos diferenciar dos animais. Quando o ser humano, né, na verdade, o sapiens, ele passa, aí há 100 mil anos atrás, a desenvolver o neocórtex, ele passa a desenvolver as funções intelectuais, ele passa a poder ter a capacidade de criar, e isso é incrível, né? Então, o neocórtex, ele vai nos diferenciar enormemente dos animais, ele vai proporcionar que nós tenhamos esse avanço evolutivo. No entanto, ele vai demandar uma quantidade enorme de energia. Para o cérebro conseguir se conectar com o neocórtex, ele precisa acionar uma quantidade enorme de energia, porque é a área que a gente desenvolve novas ideias, é a área que a gente cria. Então, sabe quando você está aprendendo uma coisa nova e você cansa? Fala, nossa, muita coisa para processar agora. Tudo isso está acontecendo no neocórtex. Então, as nossas memórias de curto prazo, elas estão acontecendo no neocórtex. Bom, como essa região, ela consome muita energia, o nosso cérebro tem toda uma estratégia para que a gente consiga preservar a energia. E aí, então, nós acabamos sendo guiados a maior parte do tempo pelas nossas emoções ou pelos nossos instintos de sobrevivência. 95% do tempo nós estamos vivendo nessas memórias instintivas autônomas, ou a gente pode falar ainda que nós estamos agindo e reagindo ou realizando tarefas baseado
em ações que já estão autônomas. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Cruza o braço. Cruzar normal o seu braço. Foi tranquilo? Cruzar o braço é uma coisa simples, todo mundo cruza o braço, certo? Ok. Para experimentar essa diferença de acionamentos de área, agora inverte o cruzamento do braço. Inverte o braço que está na frente e o braço que está atrás, inverte a posição da mão. Observa a sensação que isso te dá. Experimenta. Essa sensação, que é interessante, a gente pode até ficar experimentando, brincando, né? Essa sensação do estranhamento de estar fazendo esse movimento de uma forma não óbvia é a sensação de estarmos acionando o nosso neocórtex. É a sensação da gente estar ali falando para o nosso córtex pré-frontal que eu preciso de atenção porque eu estou fazendo uma coisa que não é automática. Bom, isso se vincula a uma série de ações na nossa vida, que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, tá? Bom, automaticamente o nosso corpo, o nosso sistema neural, ele aciona uma série de pensamentos todos os dias, tá? Então, diariamente, nós temos pelo menos 60 mil pensamentos. De 60 mil pensamentos a 70, 80 mil, aí varia um pouco também das situações que você passou no seu cotidiano e também do seu estado emocional, enfim, uma série de fatores, tá? Mas fato é que pelo menos 60 mil pensamentos todos nós temos, todos os dias. Pela essa estrutura que a gente conversou agora, 95% dos pensamentos que nós estamos tendo, que nós teremos hoje, serão os mesmos que nós tivemos ontem. Então, traz isso para a sua consciência e para a sua realidade, né? Imagina que a sua mente está disparando uma quantidade enorme de pensamentos. E você acha que você está tendo total domínio sobre os seus pensamentos. Assim como os nossos educandos acham, enfim, a nossa família, né? A maior parte das pessoas ao nosso redor acredita que tem um nível expressivo aí de controle sobre o que está pensando ou como está agindo. Só que na prática, a neurociência aponta, e é aí que eu acho interessante pontuar, que a gente está ainda desvendando o cérebro e que nós temos o mapeamento dessas camadas e uma dinâmica de conseguir entender a ação e reação dessas conexões internas apenas após os anos 90, de uma forma mais precisa, tá? Então, nós temos um desenvolvimento ainda, especialmente se a gente for fazer uma transposição desses saberes para a educação. Grupos de pesquisa, por exemplo, que ligam esse conhecimento com a educação, eles vão surgir a partir de 2010 em escala global, assim, então tem bastante coisa para a gente aprofundar, tá? Bom, voltando aos pensamentos. Então, 60 mil pensamentos por dia, 95% estão acontecendo automaticamente, e são os mesmos. Então, a gente tem, em média, no máximo, porque, segundo estudos, várias pessoas têm apenas 2% de novos pensamentos por dia, nós estamos literalmente no automático, nós estamos literalmente vivendo todos os dias praticamente da mesma forma, sentindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas escolhas e tendo as mesmas reações, tá? Bom, isso está vinculado com o nosso sistema automático rígido. Ao aprender a dirigir, por exemplo, a gente tem que estar com muita atenção, não é verdade? Quando você está aprendendo a dirigir, desgasta. Depois que você aprendeu a dirigir, você entrou no automático. Isso quer dizer que a ação de dirigir passou para a área rígida do nosso cérebro. Bom, pensando aqui em formas práticas, a gente é bombardeado por 4 mil pensamentos por minuto. Aí você fala, Monique, você está viajando? Eu não penso 4 mil coisas no minuto, senão eu enlouqueceria. Você pensa, só que a maior parte desses pensamentos está em nível subconsciente. Então, a gente não controla, a gente mal identifica isso. Práticas de meditação, ou simplesmente práticas de atenção plena, quando você para, faz isso agora. Tenta se ajeitar, para um pouco o que você está fazendo, traz uma atenção, pode fechar um pouco os olhos. Tenta identificar o que você está pensando agora.
é provável que você identifique pelo menos 3 tipos de pensamento que estão acontecendo. É uma vontade de estar presente agora, muitas vezes, uma coisa que você vai ter que fazer já já, alguma coisa que você lembrou, e talvez uma sensação, uma mágoa, alguma situação que você tenha vivido no dia de hoje que você também está processando. Então, tem algumas camadas aí de pensamentos que estão girando automaticamente dentro de você, tá? Isso corresponde a mais ou menos 1 hora de conversa pessoal. O que nós temos de pensamentos em nível subconsciente em 1 minuto equivale a 1 hora de conversa presencial. Observe o desgaste disso, né? Quanto isso demanda de nós, né? Se a gente tiver dentro de uma estrutura e dentro de uma energia de autocrítica, 1 minuto de autocrítica equivale a uma conversa de 1 hora que alguém estivesse te criticando. Então, perceba como é importante nós estarmos presentes, né? Nós estarmos presentes em nós mesmos. Nós estarmos conscientes do que nós estamos pensando e sentindo. Que a gente vai diminuindo esses loops internos e vai convidando o nosso cérebro, o nosso sistema todo, porque não está só na cabeça, na verdade, o nosso corpo está todo interligado, né? Nós temos uma série de nervos que vão interligar o cérebro com o restante do corpo, o nervo vago, especialmente, que conecta pulmão, conecta intestino. O nosso coração, ele tem pelo menos 40 mil neurônios que funcionam independentemente. Está tudo interligado. Então, se a gente entra no estado mais sereno, todo esse sistema sai do estado de alerta, em outras palavras, a gente tira a nossa atenção, a nossa energia lá do nosso cérebro mais antigo, mais anterior, reptiliano, e nos conectamos com o nosso córtex pré-frontal, que nos traz para a presença e a possibilidade de criar algo novo e de sair dos loopings do passado, tá? É um desafio, mas é bastante interessante, né? Se a gente parar para pensar, 95% a nossa cabeça está no passado. Ela está processando, reprocessando e reenviando sensações que a gente já viveu. Né? E aí fica mais complexo da gente se permitir estar presente ou permitir fazer algo novo. Bom, toda essa máquina funcionando, ela vai consumir aproximadamente 25% de tudo que a gente respira. Então, todo o oxigênio, né, esse combustível, ele está sendo direcionado para o sistema cerebral, né? Então, é uma máquina que consome bastante coisa. Daí, esse mecanismo de economia de energia, tá? Então, neurologicamente falando, as nossas crenças, elas estão ligadas ao sistema límbico, que é esse sistema da emoção, que é inconsciente, tá? Então, a gente consegue perceber o sentimento decorrente da nossa emoção. Então, a gente, senti uma sensação, eu não me senti bem, estou feliz, me conectei com uma emoção, eu percebo. Porém, a gente não tem o controle sobre as nossas emoções. Isso é um fator que nos coloca num estado de inabilidade ou de estar totalmente, ou muitas vezes, né, agindo e reagindo impulsivamente, porque a gente sente, mas a gente não tem muito controle de onde está vindo, por que ela está vindo, enfim, a gente não conhece muito bem como está funcionando a nossa máquina, tá? O que nos coloca em um estado de ação e reação muito instintivo. O mundo moderno, ele nos coloca numa situação que a gente não tinha vivido ainda, que é de estar num estado de atenção muito contínuo, que é esse estado de sobrevivência. Então, vamos pensar lá quando o homem estava se desenvolvendo, a gente tem aí o contexto reptiliano, depois tem o límbico, milhões de anos, tudo está se desenvolvendo, e aí a gente saiu para caçar, ou nós estamos numa situação de fragilidade, a gente aciona o sistema de sobrevivência. Só que na maior parte do tempo, a gente não está nesse estado de sobrevivência, a gente está vivendo, a gente estava se socializando. O mundo moderno, ele muda isso. Então, a gente está a todo tempo sendo exposto a uma série de estímulos. Isso faz com que o nosso corpo tenha a sensação de que a gente está o tempo inteiro precisando estar no estado de alerta, que é o estado de sobrevivência. E isso está ligado às nossas memórias de longo prazo.
tempo inteiro a gente está agindo e reagindo impulsivamente, automaticamente e com base no que a gente já viveu, e especialmente até os 6 anos de idade, que é quando a gente aprende as coisas a partir da observação, né? Os pesquisadores, eles falam que até esses 6 anos a gente aprende de forma hipnótica, ela não é consciente. A gente vai observando e vai absorvendo informação, absorvendo informação, absorvendo informação, aquilo fica nas nossas memórias de longo prazo, que são autônomas, nosso sistema límbico ou reptiliano, e aí nós vamos passar o resto da vida com base nesses princípios que nós adquirimos, a não ser que a gente pare para olhar sobre eles e busque alterar essa nossa estrutura. E aí, para mudar essa nossa estrutura, a gente tem que ter consciência sobre as nossas crenças. E aí, passar a ter consciência das nossas crenças não é fácil, até porque as nossas crenças são o mundo que a gente acredita, que a gente vive, né? É o que dá base para a nossa vida. Então, quando a gente fala, quais são as suas crenças? Você fala, como assim, né? Só que na prática, tudo que a gente faz, a forma que a gente ensina, a forma que a gente aprende, a forma que a gente age, reage, o que a gente acredita que é certo, o que a gente acredita que é errado, tá e foi construído com base no que a gente viveu majoritariamente até os 6 anos de idade, que foi quando a gente construiu uma estrutura social. O nosso cérebro, ele, de alguma forma, gera mecanismos para entender qual que é esse mundo que a gente vive, tá? Bom, e aí, então, para a gente conseguir alterar isso, os estudiosos, eles falam que a gente precisa mudar o nosso mindset. Vamos falar mais sobre isso, guarda essa informação. Para alterar o nosso mindset, nós vamos precisar nos autoconhecer. Então, a gente vai precisar perceber como a gente pensa, como a gente se comporta, como a gente age em determinadas situações, como a gente reage a determinados estímulos. Então, ao invés de a gente apenas reagir, para a gente alterar esse mecanismo automático, a gente precisa começar a observar o que nos causa aquela sensação. Então, por que determinada pessoa falar daquela forma me gera uma reação? Por que determinado objeto, determinado animal me gera medo ou me gera acolhimento? Tudo isso tem um contexto de crenças, tá? Nós precisamos nos colocar, então, para observar isso num estado de calma, que não é fácil no mundo de hoje, que nós somos tão estimulados. A gente precisa se predispor a criar novos hábitos e também ativar o nosso neocórtex a partir dessa vontade, dessa intenção e da comunicação para o nosso corpo de que ele pode liberar energia para o neocórtex. Isso é bem importante. Quando nós estamos o tempo inteiro no automático, agindo e reagindo, ou se sentindo em estado de estresse, ou em estado de estímulo, o nosso corpo ele vai mandar um sinal para várias áreas, para vários órgãos, de que a gente tem que guardar energia, de que nós estamos no estado de alerta. E aí ele vai liberar uma série de químicas no corpo que vão manter esse estado de alerta, porque a gente precisa sobreviver. Para a gente conseguir ativar o nosso córtex pré-frontal, a gente tem que sair desse estado. Então, a gente tem que entrar no estado de calma. A gente tem que comunicar para o nosso corpo o contrário, que é, ó corpo, você pode gastar energia criando coisas novas. Você pode gastar energia com o seu neocórtex. Pode ir lá para a parte do corpo de conexão, de amor, de relaxamento. Você pode criar novos hábitos. Nesse mundo, a gente tem que aprender continuamente um monte de coisa nova. Então, a gente vai ter que aprender a se autocontrolar para aprender continuamente. Precisamos aprender a acionar o nosso sistema de atenção, que é o nosso córtex pré-frontal, e tudo isso é mega desafiador, né? A Solange Mata Machado, que é pós-doutora em aplicação de neurociência e inovação, e ela é uma referência brasileira e também internacional de estudos do mindset e de como a gente muda esses nossos estados mentais, ela tem a seguinte citação que eu coloquei aqui para nós, ó. Enquanto o nosso cérebro continua trabalhando com os recursos limitados que foram arquivados ao longo da vida, ou seja, vieram do passado, o mundo avança com mudanças que geram desafios para serem resolvidos.
tá? Mudei aqui. O mundo avança com mudanças que geram desafios que, para serem resolvidos, precisam de novas conexões neurais para inovar. Soluções que vieram do passado nem sempre resolvem os desafios que estamos vivendo. Olha que interessante, né? O que a gente tem lá do passado não vai dar conta das novas demandas do mundo. Imagina para os nossos estudantes que eles precisam, né, dar conta de tantas coisas e precisam inovar, e tem que ser um profissional e nem sabe como é que vai ser a carreira daqui para frente. Não vai ser nas vivências do passado que eles vão arrumar a solução. A gente precisa liberar espaço para conseguir novas conexões. E aí sim a gente vai inovar. Só a partir daí. Se alguém se interessar e quiser saber um pouco mais, a Solange atualmente não está mais nas universidades, apesar dela fazer parceria, tanto com universidades nacionais quanto internacionais, mas atualmente ela tem uma empresa, que é essa Imaginar Solutions, e ela tem um blog com vários textos interessantes. Então, quem quiser, entra lá no site, ela também tem Instagram, dá para conhecer um pouco mais o trabalho dela, acho que vale a pena. Bom, aí nós chegamos nos mindsets, que eu já citei, mas eu não me aprofundei. O que são mindsets? Né? A gente ouve falar, tá na moda, né? Quando a gente fala de educação, tem uma série de pós-graduações hoje falando de mindsets. Em termos mais diretos, são nada mais do que memórias de longo prazo, tá? Então, qual que é o seu mindset? Qual que é a sua memória de longo prazo? Sua memória de longo prazo, ela é fixa ou ela é uma memória de longo prazo de crescimento? É um mindset fixo? É um mindset de crescimento? A gente precisa parar para pensar sobre isso. E é interessante também, importante, sabermos que todo mundo tem os dois, tá? Então, não existe uma pessoa que seja só um mindset fixo ou só um mindset de crescimento. Todo mundo tem os dois, a gente convive com isso dentro de nós, são potenciais que vivem dentro de nós, tá? E hoje em dia já se fala do mindset exponencial, que o mindset de crescimento ele já não dá conta do nosso mundo, e daqui para frente nós precisaremos ter esse mindset exponencial, que não é, ele vai ter que crescer ainda mais rápido, ele vai ter que estar se adaptando ainda mais rápido, arrumar soluções e estar aprendendo ao mesmo tempo que experimenta. Então o mundo de fato ele muda a sua estrutura. Isso nos inquieta, mas é o que o mundo apresenta, né? Vamos ver algumas características dos mindsets, tá? Mindsets fixos, eles creem que inteligência e habilidades são natas. Como assim? A gente tem, por exemplo, exemplos de pessoas que nascem com uma facilidade muito grande para alguma coisa. E aí aquela pessoa, ela vai acreditar que para se desenvolver, ou quem se desenvolve, como ela se desenvolve, é porque nasceu inteligente. Se eu parto desse pressuposto, vocês concordam que eu não dou valor para quem se dedica? Ou para um processo de aprendizagem que eu vou ler, que eu vou aprender, que eu vou me debruçar sobre o assunto, que eu vou retomar? Porque partindo desse pressuposto, eu tenho a sensação que eu ou sou inteligente ou não sou. Quem tem que estudar não seria inteligente nesse caso. Então, não vou estudar, né? Então, existe essa relação com uma crença, com crenças sociais aí do nosso mundo. O mindset fixo também tem dificuldades em ver as próprias limitações, ele não consegue receber críticas ou sugestões, ele não consegue se abrir para pedir, por exemplo, opiniões ou conselhos para pessoas que ele admira. Então, ele tem um processo interno mesmo de limitação e de ausência de autorreflexão. Evita desafios por medo de revelar as suas fraquezas, então ele não gosta de fazer, por exemplo, trabalho em grupo, isso não é uma regra, tá, mas pode ser. Ele tem dificuldade de se expor, tem dificuldade de dialogar, por exemplo, com nós educadores, né? Ele não crê no esforço, então é muito comum você falar para o estudante, estuda, se dedica, você aprende. Ele fala, não, eu não gosto. No meu caso, que dei muitos anos também aula de geografia, ele vai falar, professora, eu não gosto de geografia, eu não entendo, geografia eu não quero. Estuda, observa, mas o mindset fixo, ele vai partir do pressuposto que aquilo não é para ele, e que mesmo que ele se dedicar, ele não vai aprender, tá? Ele vai encarar o problema sem esperança de conseguir solucionar. Então, eles colocam num lugar de passividade, as coisas são o que são, não consigo transformar, o que vier para mim tá bom. Por exemplo, tem uma história, e aí eu sugiro a vocês lerem, quem se interessar, o livro da Carol Dweck, que é sobre Mindset, é um dos livros mais falados de Mindset, porque ela fez um estudo
por muitos anos em várias escolas com levantamentos de mindset, tanto em sala de aula quanto dos estudantes, características de jogadores, é bem interessante, assim, ela vai fazer um amplo levantamento dessas diferenças de perfis. E aí no livro ela comenta que a gente tinha, por exemplo, na universidade dela, uma série de pessoas que eram intercambistas e que não falavam bem inglês, e a universidade dava curso de inglês de graça. E aí foi se identificando que pessoas de mindset fixo, elas não se interessavam em fazer os cursos, mesmo sendo de graça, porque elas partiam do pressuposto que não adiantava, que elas não iam aprender inglês. Quem tem um mindset de crescimento, chegava, mesmo que não soubesse falar inglês, rapidamente se matriculava no curso de inglês. E aí conseguia se dedicar e se desenvolver. Então, observem a diferença de postura frente à situação mesmo. Então, esse mindset de crescimento, ele vai acreditar no desenvolvimento da habilidade, ele vai buscar aprender, ele quer superar as suas limitações, ele vai encarar desafios, ele observa as suas falhas como formas de desenvolvimento, ele vê o esforço como um caminho ali de excelência, né? E ele vai enfrentar os problemas, por exemplo. Uma pessoa que passou um dia muito ruim, ela tinha uma coisa muito importante no trabalho, e aí ela pega trânsito, ela chega no trabalho, ela perde a reunião, e aí ela liga para um amigo para falar, olha, estou num dia péssimo. Aí o amigo fala, não consigo falar com você hoje. E ela vai para casa e fica muito mal, porque ela vê que acabou, que ela não vai mais conseguir ter progressão, e aí o chefe dela ainda fala para ela, olha, aquele trabalho que você se dedicou, aquele projeto que você ficou mais de um mês fazendo com muito cuidado, ele foi negado, você vai ter que refazer tudo. Uma pessoa de mindset fixo, ela vai ver isso como uma afronta, um sofrimento muito grande para ela. Uma pessoa de mindset de crescimento, ela vai falar, nossa, que dia ruim. É ruim sentir tudo isso. Mas, poxa, o meu amigo me atendeu, depois a gente conversa, vou falar com o meu chefe para verificar como é que eu posso melhorar, vou tentar me candidatar para uma nova vaga. Ele vê tudo isso, ele sofre tudo isso, mas a partir de um pressuposto de que ele pode melhorar, né, de que ele vai se expor e vai se predispor a superar os desafios, tá? E aí, eles apontam, esses pesquisadores, né, a Solange, a Carol, que dentro da cabeça a gente tem o tique e o teco. Sabe o tique e o teco daquele desenho, né, que acho que todos nós aqui somos a geração que assistimos, que vimos de alguma forma o tique e o teco, né? Acho que até vai voltar agora. O tique e o teco, eles estão aqui funcionando dentro da nossa cabeça, tá? E aí o tico, ele faz, ele realiza, ele tem ideias, ele vai atrás, e o teco, ele é mais lento. O tico, ele vai ser toda aquela ação e reação rápida, pensamento, toda aquela coisa mais vinculada a memórias do passado, a questões mais autônomas. E o teco, ele vai parar, ele vai esperar, e aí ele vai resolver o problema. Todo mundo tem isso dentro, né? Quando a gente controla a respiração, e é interessante perceber que nós temos os dois dentro de nós, e a gente vai, de certa forma, fortalecer um deles, alimentar um deles. Quando a gente controla a nossa respiração, a gente se coloca num estado que vai ativar o mindset de crescimento, vai ativar o teco. E aí isso vai nos trazer a possibilidade de ter ideias, de entender o que realmente nós queremos, alinhando a nossa respiração, se conectando com os nossos sentimentos, conseguindo separar o que é passado, o que é futuro, o que é meu, o que não é meu, e comunicando para o corpo, calma, tá tudo bem, a gente pode gastar energia com coisas novas, tá? Bom, tem essa chargezinha do Calvin que eu achei interessante de compartilhar com vocês. Vamos acompanhar juntos e juntas aqui. O que aconteceu com você? Haroldo e eu tivemos uma conversa franca, diz o Calvin. E o que está fazendo? Lição de casa? Eu não tinha certeza que tinha entendido este capítulo. Por isso repassei minhas anotações do último capítulo e agora estou relendo este. Você faz tudo isso mesmo? Bom, agora eu entendi. Aff, eu achava que você fosse esperta. Essa charge, ela demonstra muito do mundo que a gente vive. Porque nossa cultura não valoriza o esforço. Então, é muito comum em sala de aula, ou até na nossa vida, vamos nos conectar com a nossa história de aprendizado mesmo, até atual, das coisas que a gente faz atualmente, né?
Muitas vezes a gente olha para aquela pessoa, os nossos estudantes olham para o aluno que se dedica e falam, ah, você é nerd. Nossa, por que você está perdendo tanto tempo com isso? Nossa, mas você não aprendeu isso ainda? Isso é mindset fixo. Agora, essa postura dela aqui na charge, ah, eu não tinha entendido, aí eu retomei, agora eu entendi. É um mindset de crescimento. Vamos voltar lá no cérebro trino. Se a gente está aqui, ó, só na ação e reação, no rápido, no espontâneo, a gente está só ativando o córtex para criar algo, mas a gente não dá tempo de processar toda essa informação para esse conhecimento se tornar um conhecimento de longo prazo. Quando a gente para e fala, olha, não entendi isso, vou retomar. A gente vai lá, a gente se predispõe a entender melhor, a refletir sobre o assunto, a pedir ajuda. Tudo isso nos coloca num processo de crescimento que vai possibilitar que haja o desenvolvimento de uma memória de longo prazo. Então, a gente possibilita que aquele conhecimento, aquela reflexão, até aquela escolha, aquele hábito, ele vá migrando dessa área que é instantânea, que passa, que a gente esquece, para essa área do nosso cérebro que nós vamos entender que é importante e que pode se tornar autônomo, que é algo que a gente quer que seja fixo, tá? Então, a partir daí, nós vamos criando, com esforço, novos hábitos, tá? Transformando essas crenças que estão enraizadas lá dentro de nós e que a gente muitas vezes não percebe. Bom, como, né, nós vamos ativar o nosso mindset de crescimento, né? Quais são aí as possibilidades possíveis? Então, durante períodos de estresse, quando a gente está com muitas emoções negativas, o nosso ritmo cardíaco, ele acelera, né? Então, o nosso coração começa a bater rápido, acelera o nosso ritmo cardíaco. Essa aceleração do nosso ritmo cardíaco vai dar um sinal para os nossos sistemas neurais de que alguma coisa está fora de ordem. Há uma desordem no nosso sistema, tá? E isso vai fazer com que o nosso cérebro ele iniba funções cognitivas de ordem superior, porque a gente está num estado ali de alerta. Então, o nosso cérebro ele vai desligar aquela chavinha do pensar, do lembrar, do entender, do raciocinar, do decidir. A gente vai de novo para o automático. Tá? Então, o estresse, emoções. Então, o coração ele é um sinal muito grande de que a gente está descompassado. Tá? Quando os padrões cardíacos eles estão em ordem, eles estão estáveis, esse sinal estável de que está tudo bem, chega lá no nosso sistema e vai falar, olha, está tudo certo, estamos estáveis. E a gente pode desencadear uma série de questões positivas. Né? E aí a gente vai facilitar que esse estado positivo ele seja cada vez mais reforçado. Bom, nos colocando nesse nosso mundo, né, a mentalidade do nosso mundo, ela é resiliente, ela é flexível, ela é maleável. Então, a gente não supre mais para o mundo a gente simplesmente aceitar mudanças. A gente tem que se mover para mudanças, né? A gente está sendo demandado por continuamente buscarmos o novo. Então, a gente, para isso, precisa construir esse novo sistema de crenças, aprender novas tecnologias internas, como a intuição, a empatia com nós mesmos, conhecer ali como a gente está funcionando, como a gente está agindo e reagindo. A partir daí, a gente consegue desenvolver novas habilidades que vão nos dar ferramentas para lidar com as nossas emoções de formas mais construtivas, de formas mais regenerativas, e tudo isso de uma forma consciente. Nós vamos aí desenvolver, né, uma vontade consciente. Então, é interessante para pensar que internamente nós, os nossos estudantes, precisamos fazer uma escolha, que é de migrar para a vontade consciente. Então, nós vamos fazer uma alquimia de sair do medo para a confiança, sair do autônomo para o inovador, para a criação, para o autoconhecimento, tá? Pensando isso quimicamente, e aí na palestra anterior ela falou disso, nós vamos alterar a química do nosso corpo.
Tá? Isso é interessante da gente perceber. Quando nós estamos nos estados de atenção, nesses estados automáticos que também não permitem novos conhecimentos reais, a gente desencadeia uma série de hormônios no corpo que apontam para isso. A adrenalina e o cortisol são os dois principais. Então, hoje já se percebe, por exemplo, que o aumento desses hormônios que estão ligados tanto ao medo quanto ao estresse, eles são os principais responsáveis por problemas cardíacos, problemas de pressão, derrames, problemas de glicose. Então, hoje, a gente já sabe que essa estrutura do mundo de estar sempre em alerta e com esse monte de adrenalina e de cortisol dentro de nós, nos mata. Para a gente conseguir sair disso, migrar para a confiança, migrar para o prazer, a gente tem que conseguir ter práticas cotidianas que nos conectem com a endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, que são os hormônios que falam para o nosso corpo, olha, tá tudo bem, pode relaxar. Quando isso acontece, a gente tem a liberação de uma série de elementos no corpo que nos curam, que nos rejuvenescem, que reparam doenças mesmo, né, em várias escalas, e também permitem que a gente passe a ter energia disponível para criar coisas novas, tá? E ser feliz, e amar, e aprender, enfim, uma série de coisas, tá? Tudo isso está muito interligado com o que, cientificamente falando, eles estão chamando de coerência cardíaca, tá? A gente fala muito dos neurônios, do cérebro, das ações mentais, no entanto, cada vez mais a gente percebe que o coração, ele é também um cérebro muito importante. Nós temos principalmente 3 grandes núcleos no nosso corpo, que é o cérebro, né, que consome uma enorme quantidade de energia e tal, e de fato concentra uma série de questões. O coração, que também é autônomo, também tem neurônios e também gera ação e reação, e o intestino, que também tem neurônios e também tem aí uma série de comandos que vão para o cérebro e afetam o corpo todo. O coração, ele tem se destacado enormemente nos processos de desenvolvimento humano, rumo a uma melhor qualidade de vida global, até porque é interessante lembrarmos que nós estamos tendo queda de qualidade, de expectativa de vida, né, no mundo. Então, a ciência está evoluindo, mas a gente está morrendo, né, estamos morrendo por uma série de doenças aí que estão vinculadas exatamente a esse sistema. Quando nós estamos fora da coerência cardíaca, quando nós estamos nesse estresse incoerente, a gente vai ter uma assincronia, uma falta de sincronia entre o nosso sistema simpático e o parasimpático. Então, o nosso sistema de aceleração e o nosso sistema de repouso, eles estão em desequilíbrio. Se vocês observarem aqui a imagem, olha o desenho mesmo do batimento cardíaco, como ele está descompassado, né? Então, isso vai gerar toda essa desarmonia interna, toda essa agitação e todo esse sistema não saudável. Quando a gente está coerente, as emoções positivas aí, elas vão se refletir no batimento cardíaco coerente, harmonioso. Esse batimento cardíaco harmonioso, ele conta para o nosso cérebro que está tudo bem, aumenta a clareza mental e melhora os processos cognitivos, tá? Então, isso é uma estrutura cientificamente comprovada atualmente. Então, o estado de coerência cardíaca, ele avisa para o corpo, ó, pode sair aí desse estado de tensão e ir para o estado de relaxamento, tá tudo bem. O corpo faz, tá tudo bem, eu não estou correndo risco de vida. Aí o nosso sistema límbico reptiliano param de tomar conta de nós. Assim, ele pode passar a direcionar energia para os processos químicos de regeneração, alegria, criatividade, presença, vai diminuir a adrenalina, o cortisol e vai produzir DEA. Para quem aqui gosta de esporte, já deve ter ouvido falar que está super em alta, né? Muitas pessoas tomam como um complemento para exercício físico para conquistar massa magra.
O DL é considerado o hormônio da juventude, né? A gente tem uma queda dele a partir dos 30 anos e tem se observado que a presença dele no corpo é extremamente saudável e a gente consegue produzir ele diminuindo o cortisol. Então, quando a gente está nesse estado de calma, de relaxamento, de coerência cardíaca, a gente está feliz, a gente está se regenerando, está produzindo endorfina e ocitocina. Esses hormônios, eles vão nos focar, eles vão ativar o nosso córtex pré-frontal, tá? Vamos fazer uma breve prática de coerência cardíaca agora, para a gente sentir a diferença no nosso corpo, tá? Então, eu vou convidar a todos e a todas a fazerem uma respiração, se ajeita onde você estiver. Se estiver fazendo alguma outra coisa, para um pouquinho, se puder, senta, experimenta. Se não experimenta fazer depois. Faz uma respiração profunda, solta o ar pela boca, coloca a mão no peito, pode colocar a mão direita, a mão esquerda, sobre o coração. E aí você vai trazer internamente uma intenção. Você pode falar, inclusive, por 3 vezes. Eu sinto o meu coração, se você estiver sentindo o coração. Ou eu quero sentir o meu coração, se você não está sentindo o seu coração, você não sente o batimento dele. Faz isso por 3 vezes. E agora nós vamos inspirar em 5 tempos e expirar em 5 tempos. Inspira, 4, 3, 2, 1. Expira, 4, 3, 2, 1. Inspira, 4, 3, 2, 1. Expira, 4, 3, 2, 1. Inspira, 3, 2, 1. Expira, 4, 3, 2, 1. Inspira, 4, 3, 2, 1. Expira, 4, 3, 2, 1. Agora traz para sua tela mental um momento, uma memória muito gostosa, feliz, agradável, memória que você se sente muito bem. Se conecta com essa memória e mantenha uma respiração consciente. Vai se conectando com a memória, inspira lentamente, tenta manter um ritmo pausado de respiração, enquanto você sente a energia, a emoção, o estado, às vezes você sente até na pele, você sente o efeito dessa memória prazerosa no seu abdômen, no seu coração, na pele. Se conecta com essa emoção. Traz essa emoção para o seu momento presente. E agora, conscientemente, traz a intenção de se permanecer nesse estado. Comunica para o seu corpo, para o seu sistema que está tudo bem, que você está feliz. Que o seu córtex pré-frontal, ele pode ser ativado. Você pode ficar nesse estado de leveza, de serenidade. Essa prática de coerência cardíaca é uma prática simples que você pode fazer no seu cotidiano. As pessoas falam que se você parar e fazer isso 5 vezes por dia, 3 vezes por dia, você vai perceber que você vai mudando o seu estado. Porque a gente vai comunicando para o corpo que esse estado ele é legal. Esse estado ele é bom, ele pode ser cada vez mais permanente. Porque vocês concordam que evolutivamente nós precisamos guardar muitas memórias negativas? A gente precisava sobreviver. E aí agora a gente tem que contar para o nosso sistema que a gente pode guardar uma quantidade maior de memórias positivas. Só que isso a gente tem que construir com esforço, a partir da respiração, a partir de novos hábitos e a partir do autoconhecimento. Depois dessa prática, vamos fazer novamente o teste de respiração, tá? Eu vou colocar aqui novamente o cronômetro
E aí eu vou contar 1 minuto, tá? E conta quantas respirações, né? Quantos ciclos de inspirar e expirar você faz em 1 minuto novamente. E guarda esse número. Vai lá. Parou. Guarda quantas respirações você fez em 1 minuto. A gente já vai falar disso, tá? Bom, quero arrumar para o final falando um pouco sobre a neurociência e a aprendizagem. Então, a atenção, como a gente tem visto, ela é fundamental para que o conhecimento seja adquirido. Se a gente não consegue, de fato, acionar um estado de atenção, a gente não vai produzir um conhecimento, não vai tornar aquele conhecimento algo de longo prazo, certo? Então, para nós, quanto educadores, conseguirmos gerar um ambiente de aprendizado, é importante que a gente consiga auxiliar para que os estudantes prestem atenção, né? E para isso a gente precisa fazer com que o que nós estamos ensinando tenha significado. A falta de atenção, e é importante a gente se dar conta disso, porque muitas vezes a gente não se dá conta, a falta de atenção, ela não é necessariamente indisciplina. Muitas vezes a falta de atenção, ela está vinculada à ausência de estímulos mesmo, à ausência de interação. Estudos que foram realizados nos últimos anos, né, vinculados à neurociência, estão mostrando que, por exemplo, alunos conseguem fazer uma maior ativação e criar memória de longo prazo quando, por exemplo, estão estudando um com os outros, quando estão ensinando, né, os alunos, eles desenvolvem uma rede muito maior, a gente já vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, é importante ter estímulo, é importante ter interação, a gente tem que conseguir manter o foco, tá? Esse foco, ele tem que ser voltado para algo, e a gente escolhe o para quê e o que nós vamos colocar esse foco. Isso é bastante interessante, tá? Então, isso não é inato. Uma pessoa que consegue manter a atenção, ela não é uma pessoa que desenvolveu essa habilidade, tá? As pessoas não nascem distraídas. Então, para manter-se conectado com o conteúdo, né, a gente vai ter que ir despertando um interesse genuíno pelo que está sendo transmitido em sala de aula. E aí a gente consegue fazer com que a cabeça entenda, né, que aquilo é importante, aquilo eu preciso prestar atenção, então aquilo eu guardo. Tá? E aí a gente vai ter que gerar experiências e sentimentos, isso também é comprovado. Quanto maior o número de sentimentos, maior o número de ações, né, e de experiências que a gente gera, maior será o aprendizado, né? E aí também eles apontam que quanto maior o número de relações com conhecimentos que nós já tivemos, com memórias, conhecimentos anteriores, maior também é a probabilidade daquele conhecimento ser realmente adquirido, tá? Olhando esse desenho, ele até andou circulando agora, né, início de ano, bastante pessoas estão falando um pouco de informação, e é interessante porque o nosso cérebro, ele vai aprender apenas 10% do que a gente lê, 20% do que a gente ouve, 30% do que a gente observa. E a gente passa dos 50% de absorção quando a gente está lendo e ouvindo, vendo e ouvindo, né, fazendo as duas coisas, quando a gente está discutindo com os outros, quando a gente está fazendo, e aí inclui também estar ensinando, que chega a 95%. E aí é interessante, tá conversando com o Pedro, né, a gente estava falando sobre isso, ele falou, nossa, faz sentido até, porque quando a gente está em sala de aula, a gente sente a consequência do estar presente.
Quando a gente está em sala de aula, a gente está focado quando a gente está, de fato, dando aula. E aquele momento você está focado, você está ali, é cansativo, mas também é prazeroso, que, de fato, a gente sente quando a gente está ensinando aquele momento da presença, a gente silencia a mente. Agora, o estudante, se ele estiver super passivo lá te olhando, é chato, né? E aí ele acaba não aprendendo, de fato, né? Então, isso é uma relação interessante da gente perceber. Nós, quanto educadores, a gente acabamos tendo a oportunidade de saber o que é o estado de presença, que é esse momento do estar em foco em sala de aula. E aí a gente, nós mesmos, né, absorvemos 95% do que a gente ensina, né, enquanto os estudantes, se eles não estiverem numa situação similar de estímulo, eles vão aprender muito pouco. Né, daí essas novas teorias, todas vinculadas às práticas ativas, né? Então, de fato, as metodologias ativas, elas vão estar vinculadas a esse percentual acima de 50%, porque você coloca o aluno em estado de atenção, de foco, de ensino, de interação, então tudo isso potencializa, de fato, o aprendizado, né? E é importante a gente lembrar que o nosso cérebro, ele é plástico, apesar de nós termos aí a maior parte de tudo que a gente faz, baseado no que aprendemos até os 6 anos de idade, nosso cérebro, ele é plástico, e durante toda a vida, a gente consegue criar novas conexões nele, a gente consegue criar novos aprendizados, por exemplo, tá? Bom, e aí, quero convidar vocês a pensarem, pensando, né, trazendo bem para o cotidiano dos nossos desafios educacionais, como o poder da atenção, ele é um desafio nesse descompasso do mundo que a gente vive, né? E aí o Jon Kabat-Zinn, que é um dos grandes teóricos aí do mindset e do mindfulness, ele escreve o primeiro livro que vai ficar famoso, Mindfulness. Ele tem esse trecho sobre as questões de déficit de atenção que eu acho interessante compartilhar com vocês, para encerrarmos, tá? Então ele vai falar assim: somos, como observam alguns especialistas de TDA, levados à distração por todas as nossas deliciosas oportunidades e escolhas. Então, levamos-nos à distração. E o mundo humano nos leva à distração de formas que o mundo natural em que nos desenvolvemos como espécie nunca levou. Ele deu origem a uma dança de desatenção e instabilidade mental. Ah, se pudéssemos trabalhar em não nos distrair, e não nos distrair enquanto trabalhamos. É revelador e, na verdade, trágico que grandes números de crianças pequenas sejam hoje medicadas por TDA e TDAH a partir dos 3 anos. Será que, em muitos desses casos, não são os adultos que levam as crianças à distração e à hiperatividade? Talvez o comportamento das crianças seja só um sintoma de um descompasso muito mais permanente da vida familiar e da vida em geral nesta era. Se os pais raramente estão presentes por estarem tão preocupados e sobrecarregados, e se estão perdidos em pensamentos, mesmo quando fisicamente perto, talvez os filhos, mesmo muito pequenos, sofram de privação parental e de um luto enorme, quase genético. Talvez haja um déficit de atenção parental, um déficit de vida de fato, respiração, sentimento, aconchego corporal, presença confiável e não errática, distraída. Na verdade, nossos filhos podem sucumbir a um descompasso adquirido por terem de lidar conosco em um lar TDA-TDAH e de ir a uma escola TDA-TDAH com regras demais e um currículo desincorporado, dominado por enormes quantidades de informações aí desnecessárias, né? Então, quanto educadores, quanto pais, quanto cidadãos, precisamos refletir sobre isso, né? Aí está aqui a referência do Jon Kabat-Zinn, se vocês quiserem pesquisar, ele tem livros bem interessantes. Muitas vezes nós responsabilizamos os jovens pela ausência de aprendizado.
No entanto, a ausência do aprendizado ela é muito mais complexa, na verdade, ela é um descompasso que nós, seres humanos, geramos nesse mundo VUCA que nós estamos vivendo, né? Então, tanto em escala familiar quanto em escala educacional e institucional, se faz necessário nós repensarmos as estruturas, se faz necessário que nós, quanto educadores, nos auto-transformemos, né? Que a gente possa se autoconhecer e, a partir daí, gerar novos hábitos, novas ferramentas de ensino-aprendizagem. Essa quantidade de informação que nós estamos disponibilizando, elas fazem sentido, né? Esse jovem, aí vamos pensar no ensino médio, ensino tecnológico, esse jovem, ele vê sentido no seu futuro, na sua vida, né? Nosso mundo e nós, quanto educadores, nós estamos obrigando que eles se adaptem a uma escola TDA e TDAH, porque nós somos, e o ambiente que nós estamos oferecendo a eles é? Será que isso pode ser modificado? Ou será que isso está intrínseco ao nosso mundo? Talvez isso esteja intrínseco ao nosso mundo. E estando intrínseco ao nosso mundo, a gente precisa passar a ter consciência disso. E tendo consciência disso, passar a criar mecanismos de autocuidado e autopreservação, porque isso coloca a nossa saúde em risco, e também de autocuidado e preservação das pessoas que a gente ama, dos nossos filhos, né, das futuras gerações e também dos nossos estudantes. Tá? Bom, quantas respirações você fez em 1 minuto? Olha aí, nós fizemos 2 vezes a prática, né? Então, observa a primeira e a segunda, vê se teve diferença. Se você fez acima de 10 respirações, o seu corpo está te dando um sinal de que você está estressado, tá? Então, quem fez até 10 respirações em 1 minuto está num estado mais próximo de um estado de coerência cardíaca, no estado de menor estresse. Quem fez 12, 13, de fato precisa ter mais atenção, porque já está num nível que vai desencadear problemas físicos, né? Então já está correndo risco de problemas de pressão, correndo risco de problemas de diabetes, enfim, todas essas doenças que estão vinculadas ao aumento desses hormônios do estresse, tá? Então fiquem atentos a isso. Então, relaxe, gente, medite, agradeça. Quando nós falamos medite, né, não é só uma palavra de, senta aí, Haribo, Namastê, não é isso. Meditação, ela é complexa, ela tem muitas formas, né, como a apresentadora anterior falou, existem muitos caminhos para meditar. Meditação não é estar em silêncio, gente, meditação é estar atento ao que está acontecendo dentro da gente. A gente não fica em silêncio enquanto nós meditamos, nós ficamos nos observando internamente. A gente conhece os nossos pensamentos quando a gente medita. E algumas vezes a gente começa a perceber ali um pequeno espaço que tem entre um pensamento e outro, e aí a gente sente o estado de silêncio mental. Tá? Então, se permita arrumar estratégias, se abra para estratégias que te coloquem num estado meditativo, que podem ser várias, né? Existem meditações ativas, existem exercícios que te colocam no estado meditativo. Então, relaxe, né? Permita, observe e dê a oportunidade de relaxar. E agradeça, gente. A gratidão é uma grande chave do nosso mundo, né? A gratidão nos cura, a gratidão, ela cura o nosso sistema coronário. Então, sempre que você puder, sempre que você se colocar numa situação, se perceber numa situação de estresse, opte pelo mindset de crescimento, opte pela gratidão. E aí o seu sistema, ele relaxa, ele se harmoniza, e o seu corpo, ele não vai por looping automático de reação em reação lá reptiliano e límbico, tá? Eu agradeço, né, eu fico à disposição. Eu tenho uma turma atualmente aberta para a prática de yoga e meditação, às terças e às quintas-feiras, das 6h30 às 7h30. Então, todos e todas que sentirem vontade de experimentar a prática do yoga são muito bem-vindos e bem-vindas, né? A gente, na prática do yoga, tem os asanas, né? As posturas e também os momentos de observação da respiração e da meditação. Então,
experimentem também, né? Quem sentir vontade. Tem muitas aulas gratuitas na internet também, tem muitas pessoas boas, mas se permita, se observe, tá bom? E gratidão. Caso alguém tenha alguma pergunta, Menezes, se quiser, se puder, estou à disposição aqui. Gente, deixa eu ver os comentários. Obrigada, Antônio, que bom que vocês gostaram. Gratidão. Guaná, saudades. Obrigada. Gente, espero de verdade ter conseguido, de alguma forma, auxiliar um pouco vocês nesse processo. Tem muita coisa legal surgindo sobre essas questões da mente, né, da neurociência, dos mindsets, com educação, com nós mesmos, né? Eu acho que educar está intimamente relacionado com o que nós somos. Então, né, a gente tem que olhar para isso, conhecer nosso corpo. Então, que bom que vocês gostaram, fico à disposição, né? E estou olhando aqui as perguntas, estou conseguindo ver. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui, estou à disposição. E eu compartilho da sensação da palestrante anterior, a Daniele, que seria muito bom a gente conseguir estar interagindo, né? Via aí o Meet, por exemplo. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, Lucinalva. Kelly. Gente, saudade de Araguatins também, saudade desse rio. Carlinha, saudades, espero que vocês estejam bem. Gratidão, gente, vamos nos cuidar, porque esse mundo VUCA, ele adoece a nossa mente, ele adoece o nosso corpo. Vamos nos cuidar. Pode vir, Menezes. Ok. Monique, muito obrigado pela sua palestra, foi um prazer muito grande a gente aprender sobre esses conteúdos que vão ser tão importantes, né, dentro de sala de aula, mas também na nossa prática do dia a dia. Muito obrigado, estamos muito gratos pela sua participação. Gente, obrigada pela oportunidade. Beijos.